Olá, ergonomista ou futuro ergonomista, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Ergonomizando. Aqui a gente discute dicas e sacadas para você realizar uma análise ergonômica de alto nível e ser um ergonomista de sucesso. O que a gente vai ver no vídeo de hoje? Uma dúvida muito comum que eu recebo, acho que toda semana, quase todas as dúvidas eu recebo quase toda semana, mas essa é muito real. Diferença entre tarefa e atividade. Isso aqui é uma dúvida que, assim, todo mundo que está começando tem. E tem muitos profissionais que já atuam há mais tempo e também tem essa dúvida, porque geralmente o pessoal complica muito para explicar, usa termos muito técnicos, usa um linguajar muito rebuscado, e aí acaba que as pessoas realmente não entendem, os estudantes, os profissionais. Então, nesse vídeo você vai entender de uma vez por todas qual é essa diferença. Eu prometo, o meu objetivo hoje é que você saia desse vídeo sabendo claramente essa diferença, a ponto de você bater o olho numa função, num cargo, numa tarefa ou numa atividade e você saber exatamente o que você está enxergando, o que é uma e o que é outra. Antes de começar, não se esqueça, se inscreve no canal para você sempre estar ligado aí nos nossos novos vídeos. Vamos lá? Tarefa e atividade. Resumindo assim, de uma maneira bem simples, bem objetiva, tarefa é o que está prescrito para o trabalhador fazer, é o que está lá no papel, é o que está lá de repente na ordem de serviço dele. Então é o prescrito, geralmente é algo mais generalizado, é algo mais global, tá? E a atividade é o real dele, é o que realmente ele faz, né? Então muitas vezes aqui está um pouco generalizado, né? E aqui entram os detalhes do que realmente ele faz, tá? Você já vai entender melhor. Então, basicamente, se eu fosse dividir, seria tarefa prescrita e tarefa real. A tarefa real nada mais é do que as atividades que ele executa ao longo do dia a dia de trabalho dele. Outra definição que vai facilitar muito para você entender é que a tarefa é o que é para ser feito. Então, o que é para aquele trabalhador fazer? O que é para ele fazer, né? Isso. E a atividade é o como. Então, como ele vai fazer para chegar nesse o quê? Então, vamos dar exemplos para ficar mais fácil. Eu tô aqui filmando esse vídeo para você. O que eu tenho que fazer é a minha tarefa, que é filmar esse vídeo. Como eu vou fazer para filmar esse vídeo são as atividades que eu vou ter para filmar esse vídeo. Então, exemplos de atividades. Eu tive que vir aqui. Não, bem antes, né? Eu já ia vir para o Flipchart. Bem antes disso, eu tive que pensar nesse tema. Atividade 1. Eu tive que fazer um esboço desse tema com todos os itens que eu achava importante para você entender, que era a atividade 2. Atividade 3 poderia já ser vir aqui e escrever no Flipchart. Atividade 4 é ajustar a câmera, o tripé, né, que tá filmando. Atividade 5, colocar o meu microfone. Ops, deve ter dado um ruído que eu mexi nele aqui. Então, assim, todas as atividades que eu precisei fazer para cumprir a minha tarefa, que era filmar, né, gravar um vídeo, gravar uma aula, são essa lista de atividades. Então, desse jeito fica simples. A gente vai dar muito mais exemplos, tá? Então, basicamente, a tarefa é o objetivo que eu quero chegar. Então, o objetivo é eu vir aqui filmar o vídeo, né? Fazer esse vídeo, fazer essa aula. E a atividade são as etapas que eu preciso seguir para chegar no meu objetivo final, né? Mais um exemplo. A tarefa é a minha expectativa, né? O que eu quero que aconteça, ou lá na empresa, lá na indústria, lá no escritório, o que eu quero que o meu funcionário execute, o que eu quero que o meu funcionário me entregue, é a minha expectativa. E a atividade é a execução para eu chegar nessa minha expectativa,
tá? Então, a minha expectativa é fazer um vídeo, fazer essa aula para você e fazer com que você entenda tudo sobre a diferença entre tarefa e atividade. Mas para eu alcançar a minha expectativa, eu tive que executar várias etapas para chegar aqui e talvez, cumprir com a minha expectativa, alcançar a minha expectativa, que foram todas as atividades que eu acabei de falar para você sobre arrumar o tripé, arrumar a câmera, escrever, pensar antes disso, me preparar, arrumar a luz, enfim, arrumar um cenário, que seja, eu ou alguém da minha equipe. Então, basicamente, o meu patrão, ele tem uma expectativa, e aí o funcionário tem que executar etapas para alcançar essa expectativa. Tem mais uma classificação que muitas vezes a gente vê no dia a dia, nas análises ergonômicas, é que a tarefa prescrita, ela é tirada da ordem de serviço do trabalhador, Não era para ser exatamente a mesma coisa, mas muitas vezes, às vezes até por falta de conhecimento, ou para ser mais rápido isso, eles pegam já a ordem de serviço que está pronta e já colocam lá como a tarefa prescrita para aquele trabalhador executar, E aquele trabalhador, quando ele é admitido, ele deveria ler, se informar, sobre a tarefa prescrita dele, para ele entender já muito sobre aquele cargo que ele vai executar, antes de ele começar a executar. Então, tudo que está ali é o mínimo que ele tem que cumprir, para fazer as atividades do dia a dia de trabalho dele e estar de acordo com esse cargo que ele foi contratado. Só que nem sempre essa ordem de serviço, ela é a realidade daquela tarefa real, Porque como a gente já falou, às vezes ela é muito genérica, muito global, e aí fica assim, não condiz com a realidade, Muitas vezes a gente lê ordens de serviços que eles colocam sendo como a tarefa prescrita desse trabalhador, muitas vezes a gente lê e não fica claro o que aquele trabalhador faz, porque é muito genérico. E aí o que a gente precisa? Saber o que de fato o colaborador faz, Então, uma coisa é a ordem de serviço, uma coisa é a tarefa prescrita, outra coisa é o que de fato o trabalhador faz, Então, que é o real dele. E para fechar, isso aqui é importante, tá? A gente precisa, sim, conhecer, tá? Conhecer a tarefa prescrita. A gente precisa conhecer ela, tá? Mas o que é que a gente analisa na nossa análise ergonômica do trabalho? É a tarefa real ou a atividade, tá? Então, a gente precisa conhecer, sim, qual é a tarefa prescrita daqueles trabalhadores. Mas o que a gente analisa vai ser a tarefa real, porque isso é óbvio, não tem como eu me lesionar ou eu ter um risco sobre algo que está lá no papel, mas que eu não executo no meu dia a dia de trabalho, que é a minha realidade. Agora sim, o oposto disso acontece. Eu posso sim ter um risco, ou me lesionar, ou ter uma doença ou um acidente, pelo que eu realmente executo, que é a atividade, que é a tarefa real. Então, assim, todos esses conceitos são importantes para a gente entender isso. Eu quis fazer esse joguinho para vocês perceberem como realmente é fácil de entender, Assim, elas são diferentes, elas são duas coisas diferentes. Uma complementa a outra, uma completa a outra, mas elas são situações diferentes. Qual é o melhor cenário? Que a tarefa prescrita se aproxime muito da tarefa real, que são as atividades, Só que não é o que a gente vê por aí. Vamos dar mais exemplos para você entender isso. Bom, agora a gente vai ver um outro exemplo de trabalhos diferentes, De trabalhos que a gente encontra por aí nas nossas análises também, para ficar mais claro e ficar bem redondinho esse assunto. Bom, vamos dar um outro exemplo aqui de tarefa prescrita e a atividade. Vamos supor que a tarefa prescrita de, sei lá, vamos fazer de conta que esse trabalhador é um auxiliar de serviços gerais, tá? É o cargo dele, é a função dele. A tarefa dele é o quê? Uma das várias tarefas prescritas para ele fazer é limpar o quintal.
tá? Mas como a gente já viu, para limpar o quintal, precisam de várias atividades para ele conseguir limpar o quintal. Não é simplesmente limpar o quintal, né? Então agora a gente vai ver atividades necessárias para limpar o quintal, que é uma das tarefas que ele tem. Então, a atividade número 1, né, buscar equipamentos. Muita gente esquece dessa primeira atividade, né, que não é simplesmente chegar lá e começar a fazer, né, às vezes tem atividades que antecedem o início da atividade propriamente dita, daquela tarefa propriamente dita, né. Então, atividade 1, buscar equipamentos, né. Atividade 2 pode ser varrer, por exemplo, né, que utilizando um dos equipamentos dele, que é a vassoura. Atividade 3 pode ser recolher lixo, recolher plásticos recicláveis daquele quintal. Uma atividade número 4 pode ser juntar as folhas, né? Uma atividade número 5 pode ser jogar essas folhas, né, no lixo orgânico, ou recolher essas folhas. E, juntar as folhas. E atividade 5, jogar essas folhas, tá? Só que aí, o que acontece? Podem acontecer imprevistos, na verdade, sempre acontecem, né, no dia a dia de trabalho, que não tem como estarem previstos na tarefa, né, no prescrito. Vamos dar um exemplo disso? Vamos supor que o seu João, auxiliar de serviços gerais, estava fazendo ali a tarefa dele bonitinho, né, com todas as atividades dentro dessa tarefa. E aí, quando ele foi jogar as folhas fora, né, juntou as folhas, quando foi colocar no lixo orgânico, cadê o saco, né, para reunir essas folhas e descartar no lixo orgânico? Acabou o saco. Então, imprevistos que acontecem no dia a dia de trabalho, que nem sempre estão lá na tarefa prescrita, né? Por isso que a gente tem que avaliar as atividades, né? Que dentro ali das atividades escondem imprevistos que só com uma boa entrevista, com uma boa análise, com uma boa vivência com aquele trabalhador que a gente percebe. E às vezes, o nosso famoso risco ergonômico pode estar exatamente nesses imprevistos que acontecem, que a tarefa prescrita não nos mostra, que é só atividade, né? A análise das atividades que vai nos mostrar. Vamos ver um exemplo disso? Vamos supor que acabou esse saco e ele foi buscar. E aí entra uma atividade de número 6 que não estava prevista, que não estava prescrita, porque é algo esporádico que acontece, um imprevisto eventual, né? E que é buscar os sacos no estoque. O que pode acontecer? Vamos colocar uma situação que pode acontecer e que é comum, na verdade, né? Esse estoque, ele é mal projetado ergonomicamente e quando o seu João vai lá buscar esse saco, ele tá numa altura de 1,75 m e a caixa de sacos pesa 9 quilos, vamos supor. E aí é uma situaçãozinha que acontece ali no dia a dia de trabalho dele, que é eventual, mas que pode causar um dano, né? Que pode sim ser um risco, a gente descobre isso através de uma análise ergonômica. Mas só para você entender a importância da gente analisar as atividades, entender, entrevistar, conversar, ter a vivência, porque senão essas situações de imprevistos eventuais, elas passam batidas. E pode ser aí que mora o perigo, né? A gente sabe, não é regra, geralmente situações que acontecem raramente, elas não são passíveis de causar uma doença, por exemplo, né? Só que quando se trata de carga, por exemplo, a gente sabe que um ou poucos eventos pode já lesionar, então por isso que a gente tem que ficar atento, por isso dá importância de conhecer as atividades, né? Porque senão acaba passando batido. Então é bem importante. Uma outra situação importante é isso aqui, ó, cuidado com atividades muito diferentes da tarefa, né? Ou seja, a tarefa real, que são as atividades, muito diferente da prescrita. Por quê? Pode ser considerado um desvio de função, tá? E não é bacana porque isso aí já vai para uma outra esfera trabalhista. Então, o que a gente deve orientar essa empresa se a gente encontrar uma tarefa prescrita? Lembra que a gente comentou lá no começo, a gente precisa sim conhecer a tarefa prescrita, mas é a real que a gente analisa, porque é só o que é real que pode causar um acidente ou uma doença, né? A gente precisa conhecer até para passar essa orientação para a empresa, porque se for muito diferente a prescrita da real, que são as atividades, pode ter um desvio de função. E o que é orientar dessa empresa a fazer caso isso ocorra?
A primeira opção é atualizar a tarefa prescrita. Pode ser que essa tarefa prescrita ela seja muito antiga, os processos de trabalho mudaram, a situação daquela empresa é outra, o setor de trabalho dele é outro, o produto que rodava antigamente não roda mais. Então, assim, pode ser feita uma atualização, né, dessa tarefa prescrita, dessa ordem de serviço, junto com o RH. E se não for esse o caso, não, realmente ele está fazendo atividades de uma outra função. Talvez atualizar, então, o cargo, tá? Não, o seu João não é mais auxiliar de serviços gerais. Ele é motorista hoje, né? Começou ali levando uma pessoa, levando alguma coisa, levando uma encomenda e quando viu, tinha, né? A gente brinca, né, da porcentagem, né? Antes ele era 90% auxiliar de serviços gerais e 10% motorista. E aí vai aumentando essa porcentagem e acaba que alterna, né? Não, hoje ele é 10% auxiliar de serviços gerais e 90% motorista, né? Então essa porcentagem ela é alterada, ela realmente vira e fica ao contrário. Então se isso acontecer, né? Às vezes vai acontecendo aos pouquinhos, evolui, tem que então atualizar o cargo, né? Lá na carteira e tal, para evitar complicações futuras. Tá bom? E uma outra coisa que é comum também acontecer, às vezes a descrição, né, da tarefa prescrita, essa que a gente conheceu, ela vem lá do CBO, né, do Código Brasileiro de Ocupações. Só que o que tá lá é muito genérico, né? Lá só tem tarefa prescrita, é difícil você encontrar atividades lá. E como a gente comentou, não é injustificado isso, seria muito difícil conseguir colocar no papel tudo que o colaborador está exposto, todas as atividades, o passo a passo que ele faz, né? Seriam páginas e páginas, seriam dias e meses de acompanhamento, né? Mas a tendência é que o que está lá descrito no CBO se distancie da realidade dele, porque realmente o que está lá é bem genérico, que é para atender várias situações diferentes, né? E cada empresa é única, para falar bem a verdade, né? Cada empresa tem seu próprio processo de trabalho, tem suas próprias metas, tem seu próprio ritmo, tem, enfim, seu próprio produto, seus próprios objetivos, missão, visão, valores. Então, assim, o que a gente orienta, né? Sempre dá uma revisada nessa tarefa prescrita para ver se ela está condizente com a tarefa real. Não precisa ser exatamente, até porque é muito difícil, mas se ela está condizente, para não ter esse perigo de desvio de função, tá? E para fechar, né, a nossa ET, a nossa menina dos olhos, né, por que eu deixei aqui para encerrar esse vídeo? Primeiro de tudo, a gente precisa conhecer a tarefa prescrita para comparar com a real e conhecer as atividades, né? E fazer esse comparativo. Quem a gente analisa? Na nossa análise ergonômica? As atividades, tá? Perfeito? E uma situação curiosa que eu quero compartilhar com você. Eu já fiz análise ergonômica de uma empresa, ela era uma empresa muito familiar, só que ela já era uma empresa de porte bem relevante já tinha mais de 250 funcionários. Só que quando eu cheguei lá e eu perguntei, você tem ordem de serviço, a tarefa prescrita, né? Muitas vezes é só a ordem de serviço que ele tem, né? Não tem a tarefa prescrita com esse nome e tudo mais. Eles não tinham nenhum dado sobre o que cada função, cada cargo realmente tinha que fazer, né? Aquela listagem de tarefas, né? De tarefa prescrita que tinha que fazer. E o que a gente fez a partir disso? Através da análise ergonômica, a gente fez a composição, a descrição da tarefa prescrita, porque não tinha. E é um momento ótimo para fazer isso, porque assim, gente, quem melhor que o ergonomista para fazer essa descrição, né? A nossa análise ergonômica ela é profunda, a gente conhece em detalhes, né, os processos, as etapas, né, os objetivos finais. Então, é muito bom poder participar disso. Ruim que já deveria ter feito, já deveria estar pronto. Mas que bom que o momento que isso foi feito foi com o ergonomista, no caso comigo, né? Então, quando a empresa não tem isso, a gente pode, juntamente da análise ergonômica, fazer um documento e formalizar. E essa descrição, ela fica muito bacana, porque como a gente que está fazendo, a gente já conhece as atividades, né? Já conhece o dia a dia, tudo mais, ela fica muito parecida
com a tarefa real, né? E seria o melhor cenário realmente ter uma tarefa prescrita e real muito, muito parecida. Óbvio, sempre vão ficar as situações de imprevisto de fora, porque o nome já diz, né? Imprevisto, não tem como prever, então como que vai estar numa tarefa prescrita, né? Prevista? Mas quando isso acontece, fica muito parecido e isso é muito benéfico para a empresa e também para o trabalhador, né? Porque o que acontece? Tem uma outra questão sobre isso, que é muito importante o trabalhador ele ter claramente tudo que ele precisa fazer no dia a dia de trabalho dele. E quando a gente tem a ausência desses documentos que auxiliam, que tem toda a descrição do processo de cada trabalhador, às vezes ele pode ficar meio perdido, né? Então, é importante o trabalhador ter um papel, principalmente no começo, para ele saber todas as tarefas que ele precisa executar, para ele não ficar perdido, até para ele não ter que ficar perguntando para os profissionais que já trabalham nessa empresa, para os gestores, isso eu faço, isso eu não faço, o que eu faço, sabe? Então, é importante até para a carga mental, psicossocial, ele ter clareza de tudo que ele precisa fazer e do que não é que ele quem faz, né? Que são outros cargos que fazem. Então, isso para a carga dele psicossocial é muito importante também, que não deixa de ser uma comunicação eficaz entre a organização e o trabalhador, né? Que é ter uma clareza sobre as tarefas que ele precisa executar. Bom, o vídeo de hoje encerra por aqui. Eu espero verdadeiramente que você tenha, de uma vez por todas, sanado essa dúvida, eliminado essa dúvida e tenha agora clareza em bater o olho e em saber o que você está vendo, se é uma tarefa, né, prescrita ou se é uma atividade. Se eu te ajudei a esclarecer esse assunto, comenta aqui embaixo. Se faltou alguma coisa, comenta aqui que eu vou te ajudar também. Não esquece de curtir esse vídeo, manda para os seus amigos que têm dúvidas sobre esse assunto também. E se quiser, pode comentar aqui embaixo sobre novos temas para a gente abordar nos próximos vídeos. Meu nome é Débora Dengo, do programa Ergonomizando. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!